O óculos de grau atrapalha o seu dia a dia? Chega no restaurante, esqueceu o óculos e não consegue ler o cardápio? Você sabia que hoje em dia existem cirurgias seguras, modernas e rápidas que resolvem o seu problema com óculos e te deixam independente deles na maioria das suas atividades? Está no ar mais um episódio do podcast Imagem e Essência. Aqui é mais do que moda, é sobre se sentir bem por dentro e por fora. Aproveite e segue a gente no nosso canal Imagem e Essência Podcast. Eu sou Gabriele Scheiben. E eu sou Carolina Haupt. E gostaria de agradecer o nosso patrocinador, a Blink. Roda o spot. E hoje o nosso episódio está com um tema super interessante: saúde dos olhos e novas tecnologias relacionadas à oftalmologia. E para isso nós estamos com a doutora Sabrina Cavalli, que vai explicar sobre essas tecnologias, sobre a exposição dos nossos olhos à tela, cheio de assuntos interessantes. Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente, dividindo, um pouquinho do seu conhecimento. É uma honra estar aqui com vocês, obrigada pelo convite e falando desse assunto que é minha vida, né? Praticamente eu vivo disso há 15, 20 anos já, então é uma honra dividir esse conhecimento com vocês e passar essas informações para tanta gente. E aproveitando então, já que você está tanto tempo na área, como que você escolheu a oftalmologia? Sabe que desde o início da minha formação, a oftalmologia me chamava atenção porque é uma área que existe muita inovação, muito tecnológica e de extrema delicadeza. É isso que eu ia falar, apesar, exatamente, trabalhar aqui, tão minucioso, né? Por isso que tantas mulheres são oftalmologistas hoje em dia, porque é uma área muito delicada. E a gente tem essa precisão na mão, essa delicadeza na mão, para entregar assim, o melhor resultado para o paciente. E apesar de ser tão delicada, ela entrega resultados transformadores. Então a gente muda a vida das pessoas, muda a forma dela enxergar realmente a vida, né? De viver, a autonomia, realmente a alegria da vida tá ali na visão, né? Então a gente consegue transformar isso de maneira ali cuidadosa, técnica, com um olhar humano e dar um grande resultado e mudar realmente a vida daquela pessoa. Isso é interessante, né? Porque você consegue perceber o resultado, né? De uma forma muito imediata. São poucas áreas na medicina que a gente consegue ter um resultado e, assim, apresentar para o paciente realmente a mudança para ele, né? Não é aquele tratamento, às vezes, longo. Existem, claro, doenças na oftalmologia que são de tratamento mais longo. Mas, principalmente a área que eu faço, da oftalmologia e a que é mais transformadora, assim, a gente consegue apresentar um resultado praticamente ali quase que imediato ou realmente mostrar para ele o quanto isso mudou. Então, eles vêm, assim, muito agradecidos e eles... Que legal. A gente consegue ver histórias, ouvir histórias dos pacientes que realmente mexem com a gente e falam, poxa, valeu a pena, né? Tá valendo a pena, eu tô fazendo diferença na vida daquela pessoa. Porque às vezes a gente tá tão acostumado a enxergar, né? E vai perdendo aos poucos e não percebe, né? Se você não vai frequentemente no oftalmo, então quando chega, que você vai, você vê que ele precisa dessa alteração, e quando você faz... enxergar tudo nítido, assim. Meu marido não fez a cirurgia, mas assim, quando ele põe a lente de contato, porque às vezes ele não usa, ele fala, meu Deus, como as coisas são brilhantes. É um simples óculos, né? Então não precisa nem chegar só a área da cirurgia, mas assim, o próprio óculos, né? Já dá a pessoa diferença. tá ali, chega com uma queixa que às vezes nem sabe que é grau, mas fala, eu tô com dor de cabeça no final do dia, tô sem energia pro trabalho, tô sem motivação, não tô conseguindo entregar o resultado. Você vai ver o grau, ele tem ali um pouco de astigmatismo, um pouco de miopia ou hipermetropia, que seja. Você faz aquele óculos, ele volta. Ele é outra depois, pessoa, né? Outra pessoa motivada, entrega resultado no trabalho, tem vontade de viver, vontade de passear, vontade de sair com a família. Mexe com a autoestima mesmo. Isso eu é acho muito que legal, né? Adulto também é mais difícil de associar essa dor de cabeça à visão. Porque assim, quando é criança, geralmente é pediatra, tá com dor de cabeça.
leva no oftalmo pra ver se ela tá enxergando direito. É. E o adulto não, às vezes a gente associa outras coisas, né? Estresse no trabalho. É. e Dia a daí dia, né? O nosso acho dia a que dia é é difícil a gente corrido, pensar, né? quem não tem esse acompanhamento de, preciso ir no oftalmo, será que é minha visão? É porque os pais geralmente têm esse cuidado com as crianças, né? Quando você fala, tem que levar ou tem que fazer, Aí com a criança faz. é assim, é regradinho. Uhum. Agora, pra gente, adulto, a gente acaba negligenciando isso. É isso. A gente Então, acontece em todas as áreas, né? tudo, Não em só da tudo. oftalmologia, Então, a mas criança todas vai as lá. áreas. O ideal, por exemplo, de consulta para criança é começar com entre 6 meses e 12 meses, você ter uma primeira consulta, uma primeira avaliação. E os pais vão lá, certinho, começam a levar. Aí, uma vez por ano, geralmente, se a consulta é de rotina. E quando é adulto, a gente faz uma vez por ano, ou antes, se tiver alguma doença ocular que exige um tratamento, ou a cada 1 ano e meio, espaça um pouquinho, caso esteja com grau estável ou sem queixas. Mas mesmo sem queixa, é importante vir ali uma vez a cada 1 ano e meio para triar e avaliar doenças, às vezes, silenciosas, né? Como um glaucoma, doenças da retina, coisas que não dão sintomas e a gente pega em exames de rotina. E para exame de óculos, de grau, uma vez por ano, 1 ano e meio, é bem importante para a gente estar avaliando e trocando os óculos se necessários. Já falando em rotina aí que você estava falando, o que seria esses cuidados que pro pessoal de casa, assim, o que é o cuidado que eu tenho que ter diariamente, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer também, né? Além das consultas de rotina com o oftalmologista, né, que como a gente falou agora, é importante, a gente pega coisas silenciosas. E no dia a dia, o que é importante? Vamos começar falando, por exemplo, de exposição ao sol, né? Agora, né, ainda com o verão chegando, o verão todo mundo... Isso, a gente tá acostumado ali, passa protetor no rosto, passa protetor no corpo. E o coitado dos olhos tá lá, entrega, Deus dará, né? Ou com aquele óculos sem proteção de camelô, que é muito pior, às vezes, do que você ficar sem nada. Então, assim, o ideal é usar um óculos de sol com uma proteção comprovada. Então, ter uma qualidade de óculos de sol e usá-los, principalmente no verão ou qualquer exposição a áreas externas, né? Porque o que acontece? O raio solar é capaz de acelerar doenças como a catarata. Então, mais de 20% das cataratas, por exemplo, hoje em dia, não são pela idade, são por exposição solar. Então a gente já Então, tem que muito cuidar, importante ter essa proteção para a gente não desenvolver uma catarata precoce. Outra coisa, pterígio, é aquela doença que tem a pele vermelha que vai crescendo aqui do lado, que muita gente popularmente confunde como catarata, mas chama pterígio. Isso é praticamente 100% relacionado à exposição solar. Então, proteger os olhos do sol também protege desse tipo de doença. Outra coisa importante, doenças da retina também. Degeneração macular relacionada à idade, que são doenças de pessoas mais idosas, muitas vezes começa com o dano solar desde jovem. Então, também proteger é importante. Outra coisa, câncer de pele na área das pálpebras. Então, a pálpebra é uma pele muito sensível, é a pele mais fina do nosso corpo. Então, ela também pode ter câncer de pele e o óculos solar, o óculos de sol, protege também essa exposição. Porque e também a gente tem que sempre cuidar. Não, porque a gente não passa protetor Não aqui, passa, porque até tá escrito, né? Evite contato com os Não olhos, vai. né? Porque é uma Os pele protetores. sensível e muito comum alergia nas pálpebras. Sim. Então, não é todo protetor que você consegue passar ali. E o óculos já tem também essa proteção. Então, quando você vai comprar o óculos pro pessoal de casa entender bem, ele tem que olhar se esse óculos, ele tem a proteção UVA e fator. UVB, se tem certificação, se vem ali um certificadozinho, ou se tem garantia que tem um certificado e uma proteção. Então, tendo isso, você tá seguro que é um óculos de qualidade. Outra coisa, usar bonés também, né? Boné, legal, sombrinha, guarda-sol. Tudo que te proteja dessa exposição solar também te ajuda, né? Que mais? A gente pode também... Ai, pera que Podemos pensar no, tipo, coçar o olho. No verão que a gente coça um monte esse E às vezes olho, até na né? praia, Na assim, praia, eu entra vejo, areia, assim, né? as crianças na piscina, assim, também, que daí saem da água, daí coça por causa Passa da a água, mão. entra protetor no olho, Isso. daí fica aquilo tudo ardido, fica aquela Aí confusão. entra areia e aí vira aquela coisa, Isso é né? uma coisa importantíssima, porque coçar os olhos é um hábito muito prejudicial para a visão. gente. Então, isso é uma coisa que é pouco falada e pouco batida. Muitas vezes eu vejo isso no consultório, eu vou explicar o quão problemático isso é. E as pessoas falam assim, mas por que nunca ninguém me falou isso? Por que não tem campanhas informativas disso? E por que é tão ruim? Porque os olhos, a córnea especificamente, que é a parte mais externa do olho, é uma parte muito sensível, muito molinha. Então, pensa aquele tecido, aquela pele bem molinha, sendo esfregada diariamente, continuamente, principalmente as pessoas e crianças que têm alergia, coçam muito os olhos. Porque aí fica coçando Então, é e você passa, coçando esfrega. aquilo diariamente, por horas diárias, por muitos anos. A córnea sofre uma deformidade
e pode transformar num ceratocone. Então, é uma doença grave para os olhos que pode levar a diminuição importante de visão. E às vezes as pessoas não se ligam que aquela doença que apareceu ali com 15, 20, 30 anos teve origem lá na infância daquela criança que coçava muito os olhos. Então, é importante a gente conscientizar os pais, os adultos, que não pode coçar os olhos, não pode deixar que as crianças também coçem os olhos, porque falo as crianças principalmente porque as crianças têm a córnea mais molinha, então ela deforma com mais facilidade. É muito mais problemático criança coçar o olho. Então, assim, não é só falar assim, eu explico para não coçar, eu falo para não coçar, mas o que a gente tem que fazer? Tratar a alergia daquela criança, tirar a vontade dela coçar o olho, não só criança, adolescente principalmente. Porque tá coçando mesmo, né? Isso. Muitas vezes, né? Não é... Se tá coçando, a gente Você faz já o quê agora, ficar né? sem coçar uma coisa que tá te incomodando é irritante, né? Você é incapaz de evitar aquilo. Então, assim, não é só falar, não coce. Então, você tem que tratar a alergia, usar colírios antialérgicos, que o oftalmologista vai prescrever colírios de qualidade, colírios que vão realmente atuar no problema. Então, não é só a gente dar uma bronca ou tentar se conscientizar que não pode coçar. Então, tem que tratar direito. É, meu filho, ele tem muita alergia no olho. Isso, Muita. E ele fica bem vermelho, assim, até, sabe, parece aquela conjuntivite, assim, de tão vermelho. Conjuntivite fica, alérgica. Até já me chamaram na escola pra falar. Daí eu falei, não, eu acabei de voltar do oftalmo, é só alergia. Daí ele tem que ficar 10 dias passando colírio, tudo, pra não ter essa sensação. E outra coisa, melhorar o ambiente também, né? Da criança, do adolescente, do adulto. Tirar aquelas coisas de quem é alérgico, né? Tirar cobertor, tirar pó, pelo, cortina. Tudo, né? Tudo isso. Então, tudo isso ajuda na alergia ocular. Só o colírio, às vezes, só o tratamento local não é eficaz. A gente tem que tratar globalmente. Ir no otorrino, tratar alergia. Ir no alergologista também, ver se tem alguma coisa que está exacerbando alguma alergia alimentar, alguma alergia a pólen ou medicamento, alguma coisa assim que vai ajudar a não coçar aqueles olhos e não desenvolver daqui a algum tempo um ceratocone. Porque o ceratocone, ele é a principal causa de transplante de córnea no Brasil. Então, isso não se fala muito, mas o sabe? ceratocone, assim... Explica pro pessoal de casa o que é o ceratocone. Seria causado por essa coceira ou teria alguma... Pode aparecer de outra forma? Pode, mas é raro. A forma mais comum é ter o componente genético. Então, você tem... Só que a alergia também tem um componente genético, né? Então, assim, geralmente o pai é alérgico, a criança é alérgica. Aí chega lá, é muito comum no consultório, chega lá o pai com 30, 35 anos, a gente descobre um ceratocone. Mas ele olha assim, mas meu filho também coça o olho. Então, a gente vai ter que cuidar desde já. Né? E o que acontece? A córnea, ela vai afinando e se tornando um formato cônico. Então, por isso, ceratocone. E o que isso gera? Uma deficiência, uma dificuldade de visão. Claro que começa devagar. Primeiro borra um pouquinho para longe, depois borra mais. Aí vai cada vez transformando É progressivo, né? Completamente progressivo. E ele vai... Então, quanto mais aquilo a gente coça, mais progride, até que chega uma hora que a córnea se tornou tão curva que só um transplante de córnea vai curar aquilo. Olha, né? Se a gente, como a gente não tem essa informação, a gente não sabe. E você pensa, mas coçar o olho pode ter consequências tão graves, né? A gente acha que é um hábito que é uma coisa normal, né? Não é um hábito simples. Claro que tem gente que ali, eventualmente, tem uma coceira, não vai transformar. Não é uma coceirinha simples, né? Aquela coisa de rotina, é aquela coisa todo dia, toda hda toda crise alérgica, você vai lá e coça os olhos e coça com aquela mão fechada, aquele punho fechado e ó. Esfrega, né? Então, assim, tá com vontade de coçar o olho? Eu sempre Quando falo. acorda, isso que eu ia perguntar. Assim, e aí, deu vontade de coçar o olho, o que eu faço? Eu tenho agonia quando as pessoas começam a coçar o olho do meu lado. Eu já falo, por favor. Não, eu explico sempre assim, vai na pia, joga uma água gelada, faz uma compressa fria, toma um antialérgico, tira o que tá te incomodando, às vezes é uma maquiagem, às vezes teve contato com poeira, pinga um colírio lubrificante ou um antialérgico, toma um comprimido antialérgico, logo passa. É aquela Tem coisa a paciência, né? Paciência. Tem picada de inseto, né? Não logo adianta ficar coçando. Já passa. O negócio é não começar, porque a coceira no olho, ela libera aquele alívio imediato. Mas é imediato. E aí assim, mas aí você fica passageiro, né? E é passageiro. Aquilo te melhora por 15 a 20 minutos. Depois já volta, Depois vai voltar de novo. E às vezes as consequências são tão graves depois que não vale a pena se render a essa vontade. E até essa alergia que você falou, vou falar por mim, que eu tenho não alergia no olho em si,
mas eu tenho alergia a muito produto nas pálpebras que você falou que é muito sensível. Então, às vezes, não tá nem no olho, mas se você tá com essa alergia, você acaba coçando a pálpebra. E Mas já fica, vai né? no olho Já também, fica né? junto, E né? sabe Já uma fica coisa junto. muito comum? Ó, por exemplo, você tem alergia, teu filho também. Então, isso é muito genético, a alergia também, sabe? Então, geralmente são famílias alérgicas que já tem que ter todos os cuidados juntos. Outra coisa importante, você falou na pálpebra, alergia. Um grande motivo de alergia nas pálpebras é esmalte. É a minha. Ah, é. Isso. Eu tenho. Então, assim, assim, ó, é batata quase. Colocou, A pessoa passou chegou com esmalte. alergia na pálpebra, é alergia geralmente do esmalte. Esmalte, eu tenho. Então, é a primeira coisa pra gente substituir numa mulher, colocar um esmalte antialérgico, um esmalte que não tenha chumbo, um esmalte que não tenha algum componente que ela seja alérgica. Ah, mas como é que tem a ver a pálpebra com a unha? Tão longe. Mas é muito comum a gente levar a mão nos Não, olhos. e a gente não percebe, consequência, às né? vezes, até à noite, porque, assim, até eu descobri, porque eu não tinha. É uma coisa que vai desenvolvendo Isso, também. não é de né? uma hora pra outra. Foi até na pandemia, que eu até pensei antes, será que é algum produto de limpeza que eu tô usando em casa? Será que é E não mão- pensa no esmalte. será que é minha nunca mão de acontece álcool que tá indo no olho? Isso. Sempre usei. E ainda não teve problema com esmalte, teve. vai começar agora Uhum. e agora, né? Daí Isso. acorda, nossa, mas meu olho, assim, até eu descobri que era isso, meu olho ficou muito inchado. Sim. Muito inchado. Então, Sim. ficou, e daí aquela casquinha também em Isso. volta, tudo isso. Isso. É bem importante. Então, é uma conscientização bem importante pro público. Não coçar o olho, não deixar as exato. crianças coçarem os olhos. Isso, no futuro, pode desenvolver doenças que, às vezes, não tem nem cura. Então, é bem importante. Ah, então pro pessoal de casa já fica o alerta, né? Nada de coçar o olho, porque podem ter consequências graves, né? Isso. E Isso falando, acho que entra um pouquinho Já. também no de coçar o olho, as telas. Ah, Porque é, às já. vezes, né, eles ficam assim, né, vidrados. A gente, aí a Todo gente mundo, também, nós né? também, a gente né? Nós também, né? também, Quando né? tá trabalhando ou tá vendo alguma Aham. coisa, fica assim que nem pisca e daí parece que o olho vai Isso. secando e acaba às vezes até coçando também. E como amenizar isso, né? Porque hoje como em que dia, a gente faz? a vida é em É telas, tela, né? né? Uhum. Então, assim, a gente ainda vive a vida real, mas grande parte a gente passa Então em quem telas. tá assistindo a gente, aproveita e dá uma piscadinha Já aí, tá né? em tela. Já dá uma... Então, assim, ou é computador, ou é celular, ou é tablet. Até relógio hoje em dia é uma Tudo, tela. né? Você fica... Tudo é uma tela. Então, claro que a gente não vai conseguir se ver livre disso, mas há meios da gente amenizar esses reflexos pro olho, né? Geralmente, assim, o normal de uma pessoa adulta piscar é de 15 a 20 vezes por minuto. Quando nós estamos em tela, isso pode cair de 4 a 6 vezes por minuto. Nossa. Então, Nossa, veja é bastante, a redução né? drástica disso. O coitado do olho lá, ficando seco, sofrendo, pegando radiação das telas também e ficando vermelho, fica vermelho, cansaço no final do dia. Então, qual que é, assim, o grande mantra do descanso ocular? Como é uma dica fácil de todo mundo lembrar em casa? É a regra dos 20-20-20. Isso é muito batido em congressos e realmente a gente explica para as pessoas porque é uma forma fácil de você amenizar. O que significa isso? A cada 20 minutos de tela, você ficar 20 segundos olhando para 20 pés. O que seria 20 pés? 6 metros de distância. Então, 20 pés, uma unidade de medida, só que transformado para metros, isso dá 6. É uma frase americana que a gente transformou para português, né? Que virou 20-20-20. Só que a cada 20 minutos de tela, a gente olha 20 segundos por 20 segundos para 6 metros. Ou seja, 6 metros é uma distância longe. Então, a gente tem que olhar para longe por 20 segundos. Não, e é E é muito uma rápido, coisa fácil, é isso que eu ia A gente falar, acha né? que uma é coisa rápido, super mas fácil, pensa né? assim, Não, ó, os 20 fica segundos, olhando né? pra longe 20 segundos. Você quase não aguenta. Fala assim, o que eu vou ficar olhando 20 segundos pra longe? É porque a gente já entra naquela situação que a gente é ansioso, né? Tem Imediatista, ansiedade, e aí você quer trabalhar. produzindo, eu não tô fazendo produzindo, nada, eu tô tô olhando. Então, trabalhando, 20 segundos eu parece uma eternidade, pouco, né? Mas não... é uma eternidade. A hora que você para e olha assim, eu sempre falo, tá trabalhando, tá no computador, na tua estação de trabalho, pega uma janela, olha lá pra árvore mais fora. longe que você encontrar, fica 20 segundos lá pensando em coisas boas, já aproveita pra dar uma relaxada na mente. E é interessante, né? Pra gente começar a dar essa... E se concentrar assim, E em se piscar concentrar mais. sabe? Pisca mais nessa hora que você tá fazendo esse descanso. E aí isso vai gerar menos cansaço no final do dia, mais produtividade ao longo do dia. Então não são esses 20 segundos que vai te tirar a Ele vai concentração. aumentar, né? Vai aumentar a sua concentração e você vai trabalhar de uma Completamente. forma melhor, vai ter mais qualidade. E Enxergar principalmente melhor. pra criança, né? Pra criança, porque eles ficam assim na tela, né? Pra criança, a gente Eles- precisa ainda de mais descanso. Então, assim, a cada 30, 40 minutos, o ideal é que faça uma pausa de pelo menos uns 5 minutos. Porque a criança, ela é capaz de ficar em tablets ali Eles por 2, ficam, 3 né? horas sem cansaço. Não, eles ficam Se deixar, eles ficam o dia né? inteiro. Se você deixar, não eles ficam o controla, dia eles ficam o inteiro. dia inteiro. Então, aí eles não cansam. os pais, os responsáveis, são responsáveis pra fazer a Sim. criança fazer aquele intervalo, né? E então, assim, as telas hoje em dia estão muito presentes.
mas a gente tem que tentar dar uma amenizada nisso para chegar no fim do dia com menos cansaço, menos dor atrás do olho, menos sinal de, menos vermelhidão, menos dor de cabeça. Tudo isso não adianta. Às vezes tem muitos pacientes que vão no consultório e falam assim, eu tô com dor de cabeça no final do dia, acho que eu preciso de óculos. Aí eu vou lá, examino, vejo, tem 0 de grau. Aí eu falo, trabalha muito com tela? O dia inteiro. Sim. Então não é falta do óculos, falta do grau. Falta desse descanso, né? E Daí pra elas falam, criança também é a mesma regra, 20 minutos Isso. e ela 5 minutos descansando. descansa. Cada 30 minutos dá pra dar uns 5 minutos de descanso. E pra criança é ainda mais importante, porque o que acontece hoje em dia? A gente tá vivendo uma epidemia de miopia. Eu ia falar, porque tem uma idade, né, que eles começam daí muito cedo com a Isso. tela. Então, assim, E a aí miopia se fala muito em congressos, tanto que agora o Congresso Brasileiro de Oftalmologia foi aqui em Curitiba, e o tema central era miopia. Por quê? A miopia, ela tem um caráter também genético, né? Então, geralmente, pais míopes têm filhos míopes. Isso seria o natural. Só que, em 2050, a gente estima que metade da população vai ser míope. Então, isso é muito mais do que a genética. Ou seja, tem um componente do meio, do ambiente, que também está envolvido Já nisso. os fatores externos já Isso. estão influenciando. Não é somente o fator hereditário. Uhum. Então, como amenizar isso? A miopia, além, tem o fator hereditário, claro, mas o que a gente pode fazer? O estímulo da visão para perto estimula o crescimento do olho se tornando míope. Então, quanto mais visão de perto, aí entra a tela de novo, né? Quanto mais a gente fica de perto, mais aquele olho recebe o estímulo de crescer e aquilo gera uma miopia. Outra coisa, 2 coisas muito aliadas. Todo mundo vai hoje perceber que é o que acontece, né? Então, olhar para perto muito tempo e pouca exposição ao ambiente externo. O que fica isso o quer dia dizer? inteiro, né? A luz externa é um fator que previne a miopia. Então, assim, as crianças estão cada vez mais dentro de casa, Não querem sair, só ficam... tem criança que fica o dia inteiro dentro de casa no Exatamente. tablet. Então, não o fator sai, não brinca. externo é muito importante na prevenção da miopia. Pra gente amenizar essa parte genética, que não tem o que a gente fazer, a gente pode cuidar do ambiente, né? Então, exposição à luz externa, a ambiente externo por pelo menos 2 horas diárias é essencial para as crianças. Isso E você é falou ali né? também da tela do celular, do tablet, assim. Então, seria melhor, assim, uma tela, um videogame, por exemplo, que tá mais Televisão, longe da... né? a televisão que tá mais longe assistir do olho. Com televisão. certeza. Eu sempre falo, quer colocar ali aquele tempinho, que também A as mães criança, às vezes, tem precisam que do fazer... descanso. Às vezes, a mãe tem Precisa que fazer um cozinhar, trabalho, precisa não tem o que Eu fazer. também sou mãe, eu também dependo de tela às vezes. Então, assim, na minha casa funciona assim, tablet é pra viagem. Vai viajar, que não tem, às vezes, que precisam de uma Tá no distração. avião ali, Isso, né? no Alguma avião, coisa não tem o que fazer. assim. Os Tudo tablets, bem. eles surgem na minha casa magicamente na véspera da viagem. Então, Sim, magicamente, eles surgem carregados na véspera da viagem, porque naquele momento eu vou usar. Uhum. Mas é naquele momento. Porque em casa, se eles querem ver uma televisão, um desenho, alguma coisa Tudo que... bem. Até um filme que a gente vai ver junto, né? Não é pra gente também demonizar esse momento, que também é importante. Vamos colocar na televisão. Então, na a gente televisão, dá preferência pra televisão. com certeza. Então, assim, tudo que é joguinho, às vezes criança quer jogar aqui, videogame, que a gente também põe na televisão. E a criança, ou adultos, né, também, sentados no sofá junto com todo mundo, vendo televisão, que é uma tela pelo menos mais longe. E isso já ameniza bastante. Isso é E interessante, é tão né? gostoso, né? O Porque momento em família, né? Porque família não fica ali reunida, né? sozinho vendo. Claro. E ele se divide, né? Se tá todo E até mundo você tá assistindo. olhando também o que a criança tá assistindo, você tá olhando o que a criança tá fazendo. Isso. Porque ali o tablet, né, tá ali muito... O tablet tá escondidinho, você não escondido. sabe, né? Então, assim, hoje em dia, coloca na televisão, você já previne miopia e já acompanha todo mundo em família. É a solução perfeita. Claro que também com tempo, né, limitado, mas se for preferir alguma coisa, que seja a televisão. E tem uma idade certa, assim, certa não, né? Recomendada para as crianças assistirem também, né? Ah, sim, é recomendado 0 telas até os 2 anos, Até né? os 2 anos, 0 telas. E assim, depois disso, no máximo 30 minutos por dia e vai crescendo um pouquinho conforme a idade. Mas quanto menos, melhor. Né? É que a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que tentar evitar, né? Até pra gente mesmo. A gente fica no celular, a gente fica um gente tempão. acaba. Quando a gente vê, você fala, eu vou ficar 5 minutos aqui no celular. Quando você vê, já Aí você passaram pega 30 pra ver uma minutos, coisa, daí já chegou uma e aí mensagem, passou daí outra foi ver coisa. outra É coisa. engraçado que às vezes você resolver. tá trabalhando no computador, o teu momento de descanso é no Você tá no celular. a gente faz Não isso, adianta né? Não descansa nada a visão, né? A Não vista adianta tá- nada, não adianta nada. Já falando em vista cansada, já vamos entrar nessa parte, né? Isso é uma coisa que todo mundo vai sentir aí a partir de uns 40, 45
5 anos, né? Todo mundo que não seja míope, por exemplo, que o míope demora um pouquinho mais. Mas a maioria das pessoas que começa com aquele óculos de perto, Aquela aí por 40, aquele braço que não enxerga, Isso. que precisa de um braço maior porque não tá enxergando. Então, assim, não Já tem seria. assim como a gente evitar que isso aconteça, porque isso É vai acontecer natural. pra todo mundo. Todo mundo vai ter essa vista cansada. Mesmo que não tenha nenhum fator genético, mesmo Não. que faça tudo certo, longe Não. das Já é telas. um Isso fator chama- idade, Isso né? chama presbiopia, essa vista cansada Aham. chama presbiopia, e ela vem da decorrência do enrijecimento do cristalino, que é a nossa lente natural do olho, né? Então, o cristalino, quando ele é mais jovem, ele é bem elástico. Tem bastante colágeno, né? Então, como tudo, Até o olho que eu acho. até o pobre do colágeno pele, no interfere cabelo. o olho. Então, o colágeno ele vai ficando mais enrijecido na parte do cristalino, e isso dificulta o foco de perto. Uhum. Então, a gente acaba perdendo essa capacidade de focar tão perto e tendo que afastar. Cada vez afastando mais. Chega uma hora que o braço não consegue mais, aí a gente passa a usar um óculos para ajudar aquela leitura de perto, né? Então, isso começa aí a partir dos 43, 44 e vai aumentando progressivamente, geralmente até os 60 anos. E isso é inevitável, então não tem como fugir, né? Não. A vista cansada não tem como fugir, mas e daí Tem eu algum tenho tratamento, assim, além não- do, né, do do óculos, né? Aí não Tem- quero eu usar não óculos. quero usar óculos, é. não consigo usar lente. O que, Tem que eu gente poderia chega ali fazer, né? frustrado, né? Eu não quero usar óculos de jeito nenhum, né? Quer uma outra solução. Que é aquela coisa que a gente, quando vai ficando mais velho, já se entregar. Não, agora eu já tenho que começar a usar óculos, né? Já é um Óbvio. indício que você já está Bem com que a hoje em dia eu idade sempre mais falo, né? O avançada, óculos né? hoje em dia já é um objeto de... Não, a gente tava até aqui Né? modelo, tem modelo tão diferente, Claro. né? Que você É, pode olha aqui, combinar. ó, É um a gente já acessório, coloca, a gente já fica no estilo. Já muda É. a fisionomia, né? Posso Óbvio. Mas Hoje em dia, graças a Deus, E tem o óculos gente é um mais acessório. moderna. E tem gente que usa o óculos só de 100 graus, só de acessório, né? Hoje em dia, graças a Deus, Você virou um consegue acessório, ficar- então desmistificou um pouquinho esse negócio de pessoa velha usar óculos, né? Mas Antes tem é. gente que realmente não gosta e não quer, a gente tem outras opções. A lente de contato é uma delas, que muita gente não sabe que existe lente de contato para presbiopia. Então, a partir dos 44, a gente tem lentes Ai, você pode usar contato, lente, então. lente só para perto. Olha Então, que eu não tenho grau de interessante. longe, não tem problema. A gente tem lente para presbiopia, que eu consigo dar a visão de perto, para quem não gosta e não quer usar óculos, ou tem outros motivos também que não queira usar. E outra coisa, hoje em dia lançou nos Estados Unidos, né, aquele colírio Vis, é um nome bem famoso, já tá aprovado lá, vai chegar aqui no Brasil também, ainda não tem liberação da Anvisa. É um colírio que vai ajudar nessa presbiopia inicial. Nossa, que legal. Então Já é um colírio que precisamos comprar. Isso, é um colírio que tem tudo pra dar super Tem tempo certo. até eles aprovarem. Já tá aprovado nos Estados Unidos, já estão vendendo lá. Eu acho que não é questão de tempo de chegar aqui, da Anvisa aprovar aqui. E é um colírio que a gente faz uso diário pra evitar, Pinga pra todo dia de ajudar. manhã, ele tende a durar ali 8 a 10 horas e ele aumenta um pouco a tua capacidade de leitura de perto. Não substitui completamente, totalmente os óculos, Mas já ele ajuda, né? Já é um recurso. Mas Já eu tenho é que alguma esperar coisa. a minha vista ficar cansada ou já posso começar a usar? Não previne Já pode nada, né? Não é, É algo só que vai pra- prevenir. Então, se você não tem queixa, Ainda não tem por que evita, usar né? já. É para paciente que realmente já tem aquela dificuldade. Aquela pra perto. dificuldade. Então, ele deve funcionar ali a partir dos 40 até uns 50, 55, ele também não tem uma capacidade tão grande Não. para perto. Então, uma presbiopia depois dos 55, provavelmente ele não vai ter um resultado tão bom. É uma coisa assim, pra tapar um buraco por um tempo ali, sabe? Mas é bem interessante. E se o paciente, ele não quer usar o óculos, não quer usar a lente, tem alguma cirurgia? Porque a gente sabe, né, como Eu você sei que tem começou da miopia, né? Até que falam em graus mais altos, eu não sei. Daí se essa Isso, presbiopia e tem agora- cirurgia só pra presbiopia. Que agora a ou gente não. sabe, né, que é nessa área da oftalmologia, É as muita inovações tecnologia. tecnológicas são enormes, né? Tem Falando algum de recurso? cirurgia agora, que é justamente a área que eu faço bastante, a cirurgia para retirada dos óculos, ela pode ocorrer de duas formas, né? Pacientes mais jovens, que são aqueles pacientes que têm grau somente de longe, miopia, hipermetropia, astigmatismo, todos os tipos de grau a gente consegue corrigir Fazer. com laser. É uma técnica 100% a laser, que a recuperação é quase que imediata. A gente zera todo esse grau que o paciente tem, consegue corrigir todos esses, e isso trabalhando só a parte externa, só na parte da córnea. E não tem mínimo de. Tem de idade grau. mínima, assim, tem que idade ter algum mínima grau. geralmente 21 anos, a gente espera ali até uns 20, 21 anos, porque é a hora que o olho tá completamente formado e desenvolvido. Antes disso, às vezes os pais são um pouco ansiosos,
ele é míope, quer fazer. Não recomendo. Antes dos 18, 20 anos, ali em casos extremos ali, mas 21 é o ideal, pra gente esperar aquele grau tá completamente desenvolvido e a córnea também estar completamente adulta, já na forma adulta, né, pra gente conseguir fazer essa cirurgia. Essa cirurgia a gente faz os 2 olhos no mesmo dia, então é uma cirurgia muito rápida, muito precisa, muito segura, com resultados muito satisfatórios. Mas eu tenho que esperar ter algum grau específico, Assim, o ou mínimo posso é fazer? 0,75. É que menos bem do que isso não Porque vai não te compensa, incomodar. né? Que aí você não vai Não vai te incomodar. atrapalhar, não te atrapalha, né? Isso, não vai te incomodar. Então, assim, a partir de 0,75 a gente já tem Já pode fazer. Já tem um resultado bom ali pra fazer. E graus, limite de grau, assim, altos, depende da espessura que o paciente tem na córnea. Tem limite, então Tem um teria limite. um limite, A gente não vai conseguir né? operar pacientes, por exemplo, de que tem 15, 20 graus de miopia. E existem esses pacientes. Já são Aí a gente já casos tem que fazer um outro tipo de cirurgia. Mas pra cirurgia de córnea, que é essa cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia que todo mundo deseja, que tem todo mundo tem grau, eu quero fazer aquela cirurgia. É essa cirurgia. Não, e é muito rápida, né? Ela é rápida. Eu posso dar meu testemunho que eu fiz. Eu acho que não demora nem 5 minutos, né? E é muito engraçado, porque eu tinha miopia e eu tinha quase 5. E você faz e você já sai enxergando, assim. Aí você fala, nossa, é muito imediato o resultado. Parece um passe de mágica, né? Não, você chega lá e aí coloca o colírio, não lembro direito, mas aí você já fica... Quando já sai, você já sai enxergando. Isso. Sem óculos, aí você fala, meu Deus, Por que eu demorei tanto pra fazer, por que eu não fiz isso antes, Muitos né? pacientes têm medo, tem essa É porque questão. a gente tem esse receio, né? Óbvio. Esse medo de, alguma coisa no meu olho e se der errado. Isso. Mas eu vou fazer os 2 juntos. Isso. Será que eu não faço um, depois faço outro, E né? são Tem muita cirurgias, gente que sim, tem receio, muito. Então a pessoa fica adiando, mas o que eu mais escuto depois da cirurgia Por que eu não fiz por antes? que eu demorei tanto? Então, assim, vencer o medo de mexer no olho, que muita gente tem, né? Que é esse sensível. receio, né? Mas é uma cirurgia tão rápida, a questão ali de 10 minutos, a gente termina todo o procedimento, a pessoa levanta da maca e fala, meu Deus, eu tô enxergando o relógio lá longe. Não, e é impressionante, porque aí, no meu caso, eu não enxergava direito. E quando você sai, você já olha e você já tá enxergando Isso. tudo, assim, você fala... É muito legal. Meu Deus, que E hoje em que dia, tecnologia, com os lasers modernos que a gente tem, antigamente, essa cirurgia refrativa, a cirurgia de grau, era feita com cortes de bisturi. Antigamente, Aí assim, já mais era de mais 20 anos atrás. Hoje em dia, tem muitos pacientes que têm mais idade hoje, chegam no consultório, tem esses cortes. Então, a gente vê muito no consultório, mas ninguém faz mais esse tipo de cirurgia. Porque hoje em dia, o bisturi foi substituído pelo laser. Agora então, é tudo com o laser. É tudo lapidado, a gente tem maior precisão. Então, pensa, a gente vai trabalhar ali questão de 14 micrômetros, é uma coisa muito pequena. Muito. E a mão é incapaz da gente ter essa precisão tão grande, porque o olho já é tudo muito delicado, muito pequeno. Muito pequeno. Então, o laser, para esse tratamento externo, a gente tem uma precisão muito grande. Então, a gente programa o laser, a gente vê os exames do paciente, precisa ver se não tem nenhuma contraindicação de fazer a cirurgia, que inclusive uma das contraindicações é o ceratocone. Pessoas que têm alteração na córnea não podem corrigir o grau. Então, não pode fazer esse tipo de cirurgia. Se a gente acha qualquer alteração na córnea, a pessoa não pode fazer. Tá contraindicado. Então, assim, essa cirurgia hoje em dia é muito precisa, muito segura, não precisa ter medo, é algo muito rápido. E muda a vida. Ela pode fazer de novo? Por Eu ia exemplo, perguntar eu fiz, exatamente né? isso. Eu fiz. E aí, mas eu tenho. Pode voltar, minha miopia aumentou, enfim, não sei. né? A gente sempre espera o grau estar o mais estabilizado possível para indicar essa cirurgia. Então, assim, aumento ali de meio grau num ano, 0,25 é ok, assim. Mais do que isso, a gente Já é muito. espera um pouco mais, assim, sabe? Então, a gente não opera alguém que tá em evolução, assim, comprovada, né? Pra evitar justamente isso, pra daqui 1, 2, 3 anos ali, acabar voltando Ter que fazer um de grau, novo. meio grau. Mas aí pode Mas, fazer por exemplo, de novo? depois Tem de 10 alguma anos voltou 1 grau, que isso às vezes pode acontecer, né? 10 anos é bastante tempo e o olho é algo que tá em evolução, né? É um organismo vivo, então aquilo a gente corrige o grau do momento. Às vezes pode voltar até meio grau, 1 grau depois de 10, 15 anos, pode. A gente pode fazer de novo, tudo depende da espessura da córnea, então a gente vai voltar lá do zero, pedir todos os exames de novo. E como faz se fosse um tudo, e olho faz o exato. acompanhamento e pode fazer de novo. Pode Isso é corrigir legal. novamente, aquele retoque, né, que a gente fala, pode ser feito de novo. E falando agora, a gente tá falando dos jovens, né, com a miopia, e daí tem muito que, assim, até onde eu sei, a gente até tava conversando um pouquinho, diz que não é bem assim, da cirurgia de catarata. Que a gente escuta, assim, pessoas mais velhas fazendo.
Que tem que esperar, Tem né? que Tem esperar. gente que tem aquela filosofia que a pessoa fala assim, ai, não, mas eu tô com catarata, tem que esperar ficar evoluir essa um pouco, catarata quando tá bem no pra comecinho, não pra faz, fazer né? a cirurgia. Isso é um pensamento bem antigo que hoje em dia mudou, porque, como eu falei, a oftalmologia é uma área muito tecnológica e muito moderna. Então, com a chegada de novos aparelhos de cirurgia, que a gente usa um aparelho de ultrassom para fazer essa cirurgia de catarata, com a chegada de novas lentes intraoculares, principalmente, que são lentes americanas, lentes japonesas ou lentes inglesas, são as 3 principais fabricantes que a gente usa de lente aqui no Brasil. A gente consegue fazer a retirada dos óculos de pessoas que tem depois dos 40, porque essa cirurgia refrativa que a gente falou são para pacientes mais jovens. Né? Depois dos 50 ali, a gente não indica muito mais esse tipo de cirurgia refrativa. Por quê? Porque até a gente pode fazer, mas a melhor opção seria o implante de lente intraocular, que é a mesma cirurgia de catarata. Só que antigamente a gente esperava a pessoa ficar mais velha, desenvolver a catarata, para então ela operar. Só que hoje em dia, a mesma cirurgia eu consigo implantar uma lente ultramoderna dessas e devolver a visão longe e perto, sem óculos. Então, por que a pessoa vai esperar lá com 80 anos desenvolver uma catarata, sendo que ali com 55, 60, ela já pode se livrar, às vezes, daquele óculos multifocal que incomoda, daquele desconforto que ela tem, muitas vezes que não se adapta com aquilo. Então, não é todo mundo que precisa tirar os óculos, mas tem muita gente que não gosta, tem não gente consegue. Que e o que mais a gente vê é a pessoa deixar o óculos no carro, na bolsa, Não, e fala assim, tá cadê meu óculos, né? Porque às vezes não se adapta. Não se adapta, já fez lá 5, 6 multifocais. Já fez lá 5, 6 multifocais, gastou um dinheiro com aquilo. E pior, não tá enxergando, porque ela não consegue usar. Ou assim, pessoas que querem, por exemplo, fazer esporte, ter uma maior liberdade. É isso que eu ia falar. Eu até vi um post seu falando do verão, né? Que a gente agora que não usa óculos não pensa, mas aí você vai pra piscina, você vai pra praia, você vai jogar um futebol, fazer um esporte, aí você tá de óculos, né? Isso. E aí ou você não consegue usar aquele teu óculos escuro, super bonito que você comprou, porque ou você precisa trocar a lente dele pra pôr o grau, ou você não enxerga com ele. Então assim, você tendo realizado uma cirurgia, tirado o grau, por exemplo, esse problema acabou, né? E aí essa opção da lente intraocular, hoje em dia, que é multifocal, que é trifocal até, ela é maravilhosa, ela é revolucionária. Então, independente da catarata, se eu tenho 50 a mais e tenho um problema e quero tirar meu óculos, eu posso fazer já essa cirurgia da lente. A gente vai pedir todos os exames, existem e aí, também se for adequado. Se for um paciente que tenha todos os exames ok, com todos os pré-requisitos para a cirurgia, eu indico fazer a lente trifocal, geralmente, ou a lente de foco estendido, que são 2 lentes que a gente usa bastante no consultório, que vai ser capaz de devolver a visão longe, perto e intermediária, que é do computador, por exemplo. Então, é uma opção muito interessante hoje em dia. Não precisa deixar a catarata amadurecer, porque, como você eu falei, pode antes começar. Antigamente a técnica não era tão moderna, então a gente não tinha assim muitos recursos. Então, assim, a paciente já estava quase cego de catarata, óbvio que era melhor operar do que ficar cego. Hoje em dia não tem mais isso. Então a gente não precisa esperar piorar a visão pra dar esse benefício. Mas e se a gente colocar antes da catarata? Fizer essa cirurgia? Eu não sei se é uma pergunta, mas é. Óbvio, muita gente pergunta isso. Eu vou ter que. Vai ter catarata depois? Vou ter catarata depois fazer outra cirurgia? Não vai. Porque essa cirurgia do implante de lente intraocular, a gente substitui o cristalino, que é aquilo que a gente estava falando antes, que é o cristalino que nos deixa a dificuldade para perto, então eu substituo o cristalino, que é a nossa lente natural do olho, que depois dos 50, 60, começou a ficar enrijecido ou até mesmo opaco por causa do início de uma catarata. Então eu retiro isso durante a cirurgia e no local a gente implanta uma lente nova, transparente, do jeito que a gente precisa. Se a paciente tem grau de longe, é de longe. Se grau de perto e longe, é como se fosse numa ótica. Eu preciso um óculos longe, perto e intermediário. Eu preciso só para perto. A lente intraocular é da mesma maneira. Então, eu vou estudar com o paciente qual é a necessidade dele. É um piloto, é um músico, é um que mexe muito com o computador. Então, eu vou entender a necessidade. Não existe a melhor lente para todo mundo, existe a melhor para cada pessoa. É individualizada, né? Essa lente é individualizada. Exatamente, é um tratamento muito personalizado. Então, a gente vai entender qual é o melhor tratamento, qual a melhor lente. E no local daquele cristalino que já não tinha mais uma função perfeita, a gente implanta essa lente, que é uma lente
definitiva. Uhum. Então, não vai surgir catarata mais, não Tá. precisa trocar. Então você meio que, a grosso modo, você já previne a catarata. Você evita Você já evita Você a tira o catarata. que ia formar a catarata, né? Você já tira antes e ainda já começa a enxergar antes, Exato. né? E ainda tem o benefício da visão longe Da de perto visão, intermediária. Olha que tecnologia, né, Gabi? Você sabia disso, dessa Não, tecnologia? eu Eu também não perguntei, sabia porque dessa eu tecnologia. sabia só da catarata Pra com a mais idade, idosos. assim. Isso. E é bem isso que você falou, porque daí faz a catarata e não usa óculos. Nossa, que coisa e boa, aí- mas aí às vezes já tá no... se Você você ter já- feito antes, né? Porque às vezes chegavam pessoas ali com 60 anos, falavam assim, meu pai lá com 80, que tá com 80 anos, não usa mais óculos. Por que eu não posso fazer Por que também? não? Exatamente. Né? Então, hoje em dia, a tecnologia é tão importante, tão boa, tão moderna e tão precisa, que a gente consegue indicar para um paciente de 60 anos algo que antes era depois de 20 anos só, sabe? Não, e olha que interessante, né? Que essa tecnologia ajuda na autoestima, né? Na autoestima, na qualidade de vida da pessoa. Porque às vezes a gente tinha a gente tem aquela falsa ideia que, passei dos 60, eu não tenho como escapar do óculos. Eu vou ter que usar óculos, não enxergo de longe, não enxergo de perto. Posso uma ter coisa bem catarata, né? importante, Já é a tecnologia Isso é uma coisa bem importante. ajudando na porque- autoestima, né? Muito. A autoestima aumenta muito depois que a gente vê um resultado assim, sabe? Então, os pacientes chegam falando que mudou a vida. Mudou a vida, pequenos detalhes, às vezes, sabe? Por exemplo, mulheres. Eu consigo me maquiar. Porque o óculos multifocal, ele São coisas que quem não usa o óculos não pensa, imagina. não imagina, né? Não Você não... pensa. Fala, ai, que bobeira, por que eu vou Não, fazer e isso? pensa, se você Né? usa o óculos pra maquiar, se você tira o óculos e não enxerga, Isso. como que você vai Aí maquiar? ela vai Daí tem tentar que- chegar de você perto vai. no espelho. Aí, às vezes, tem paciente que tira a lente de um óculos e aí o outro se maquia. Não, eles fazem cada malabarismo. E, assim, maquiagem. Ou, por exemplo, entrou no chuveiro. O paciente geralmente tira o óculos, né? Óbvio. Sim. Entra no chuveiro, não consegue ver o que é shampoo, o que é condicionador. Olha aí. Assim, tem Isso é paciente qualidade de vida, né? meu- Você tem saber paciente que fala assim, eu lavava 2 vezes com o condicionador, não sabia. Vai pelo cheiro, né? Tá Vai pelo oleoso cheiro. meu cabelo, sei que... Outra coisa que é muito engraçada, fala assim, às vezes vai o casal, assim, né, que o homem já operou e a mulher ainda não, e aí fala assim, nossa, eu não imaginava que ele tava com tanta ruga. Aí é um Daí problema. não é bom, né? Aí Não é você bom. escolhe em casa, ou você quer enxergar bem, ou você Daí continua, eu vou Você vê suas rugas. ou você continua. Mas é muito engraçado, fala, não quero causar problema pro matrimônio, vamos pôr a catarata de novo. Aí já indica um botox, já vamos Fazer uma parceria com uma já vai na dermatologista. dermatologia, já faz o serviço completo, né? Então é uma coisa que são detalhes, ou às vezes a paciente fala assim, nossa, eu não imaginei que o chão da minha casa tava tão amarelo. Ela tirou aquela catarata, que também uma dos sinais da uma catarata precoce é a mudança de cor. Às vezes a pessoa você nem percebe. perde- Você perde, o que é branco não é mais branco, você vê amarelo. Então você achava que era branco. Só que como é progressivo, você não tem aquela... Não é aquele negócio drástico que você consegue... Perfeito. Ai, nossa, hoje eu tô vendo branco, amanhã amarelo, né? Então a maior mudança, a maior prova que você mostra pro paciente o quanto isso mudou é a partir da hora que ele opera um olho só. Porque Isso que eu ia perguntar. A catarata nesse não é junto, né? caso, é Não. um de cada vez. essa cirurgia, como é uma cirurgia intraocular, a gente opera uma de cada vez. Então, operou um olho, aí o paciente vê assim, meu Deus, eu tava enxergando coisa que eu não imaginava que era mais, assim. Tô vendo, esses dias mesmo eu operei uma paciente que chegou lá, nossa, eu tô olhando o padre na missa, eu não enxergava ele mais lá, eu não enxergava, sabe, coisas assim, detalhes. Teve até uma história interessante também semana passada, que até emociona a gente, assim, tem histórias que eu gosto de ouvir e dar E é legal, corda né? pra Você aquilo. ter esse feedback, né? Saber que o seu trabalho tá sendo reconhecido e que as E pessoas mudando a estão vida das mudando a vida das Muito. pessoas. Tem um filho que trouxe a mãe pra operar. O filho acho que tem uns 50, a mãe deve ter uns 70 e poucos, assim. E a mãe dele já tava ficando retraída em casa. Eles tinham um jardim bonito, ela não queria mais sair. E ele não imaginava o porquê disso. Aí quando eu fiz o diagnóstico, eu indiquei a cirurgia, a gente operou. Na semana seguinte, ele veio me mostrar uma foto da mãe dele colhendo amora no Olha jardim. que legal, Ai, né? que legal. É. E eu falo, meu Deus, isso aqui vale ouro pra Não, mim. e às vezes até pensa que tá com um quadro depressivo. Isso. Às vezes né? a pessoa tá em fica casa. Exatamente. Ai, não quer sair. A primeira coisa que a gente imagina, né? Ai, minha mãe só tá em casa, não quer Não, sair. e aí, às vezes, a pessoa trata a depressão, né? Ai, vamos levar. Tem Vamos no muito- Sabe que a cirurgia de catarata psiquiatra. precoce, ela evita depressão em idoso, evita demência em idoso. Porque o quê? Porque O você idoso vai continua ficar em ativo, casa, né? É. Ali sem ter estímulo nenhum, aquilo vai piorando a demência porque ele que já não teria, consegue né? fazer
né? Não, e Assim, as mesmo- coisas. Ler um livro, É, né? Já vai ficando e- difícil, letra pequena. Às vezes palavra cruzada, gostava Que de fazer, gostava. gostava de ver Não- uma não televisão faz pra se nada. informar. Aí a pessoa acaba ficando presa E naquele aí a mundo. gente entra naquela ideia que aí a pessoa já vai se sentindo mal, já vai ficando depressiva, vai se sentindo inútil, né? Ai, eu não consigo fazer nada, nem não enxergo bem, Completamente. não consigo fazer Então, nada. Nem ele imagina veio. que é o oftalmologista que Pode- vai resolver isso, E né? não é Vai, psiquiatra. vai Não, todos os psiquiatra, outros né? Porque- especialistas e não vai no oftalmo. E às vezes as pessoas negligenciam essa importância Essa desse questão cuidado da- da visão em todas as idades. E também na parte, depois dos 50, 60, 70, 80 anos ali, né? Uhum. Então tem coisa que muda a vida. Então, aquela foto da paciente colhendo a amora no jardim que ela não ia lá há 2 anos. Ela aquilo me talvez nem emocionou. enxergava a mora direito, né? E agora ela sabia que consegue tinha. ver o detalhe, Aí tava né? lá, ela cuidando colhendo a amora, cuidando da florzinha. Então, pensa isso, aí, pra nossa. cabeça dela, Com o certeza. quanto isso melhorou. Não, e às vezes nem enxergava direito pra sair, né? Tinha medo. não tem às vezes segurança. de sair, se cair, machucar, né? cair, que a gente sabe que queda em idoso também é uma coisa É muito perigosa. Exatamente. muito Então, comum, assim, né? isso ele devolve a autonomia da pessoa. Ninguém quer ficar dependente de Não. ninguém hoje em dia, né? Isso Então, é. assim, a gente quer fazer tudo. Hoje em dia, você vai faz musculação, não precisa ficar dependente de ninguém quando for idoso. Você não quer Você não depender, né? A gente Você não quer quer. continuar a nossa independência, né? Isso. Envelhecer com qualidade e E independência. tem gente, às vezes, que chega enxergando tão mal que não consegue comer sozinho, porque não enxerga É. o prato. Então, assim, claro que são casos extremos, mas assim, Mas acontece, né? acontece. Não consegue sair de casa, porque tem medo de degrau, tem medo de Sim. buraco. Então, isso é uma prevenção de demência no futuro, é a qualidade de vida. E a autonomia. qualidade de vida, e é um assunto que eu vejo que não é tão, né? Não é tão. Não tem campanhas, a gente não tem campanha, a gente não, Não. tem. A gente tem A gente campanha, não por tem exemplo, um pra suicídio, movimento. né? Tem suicídio, a gente tem, igual a gente teve o novembro azul, Azul. outubro, mas na questão dos olhos, a gente não tem esse trabalho, porque às vezes é o que você falou, a gente não tem esse cuidado, a gente não tem esse cuidado com o olho, né? Que é o que você falou. A gente passa protetor solar, a gente faz tudo, mas o nosso olho, nem sempre a gente cuida de uma É forma uma coisa adequada, que a gente não, né? vamos dizer assim, não enxerga. Não né? enxerga. Porque a gente vê a nossa pele, nossa, tô aqui, preciso de alguma coisa. É, né? Infelizmente, a gente às vezes só começa a dar importância pra Quando isso a gente começa a perder a um visão, pouco, né? Quando entendeu? você começa a ter dificuldades pra enxergar, você, opa, tenho que ir no oftalmologista. Infelizmente, às vezes é uma A gente coisa não que... tem essa prevenção e É. essa conscientização. Exatamente. E ter um oftalmologista pra você fazer os seus exames de rotina, ir lá pra medir a pressão, pra ver fundo de olho, pra ver catarata, Pra você ver já fazer um tudo. acompanhamento, né? tudo. Exatamente. Então, hoje em dia, é cada vez mais importante isso pra você ter uma saúde, uma longevidade, né? Com saúde. E já Qualidade falando de vida. nessa cirurgia, você falou que a gente faz um olho de cada vez. Então eu faço, vamos supor, fiz o olho hoje, aí eu espero quanto tempo? Uma Como semana, que é? geralmente. Aí, Então, assim, e você já a tem o recuperação- resultado imediato, igual. Depende da anestesia que a gente faz. Esse tipo de cirurgia, a gente faz 2 tipos de anestesia. O primeiro pode ser feito só com colírio, que aí sai com um tampão transparente. E já Aham. vai, no mesmo dia, no dia seguinte, já vai perceber uma grande Já diferença. consegue ver. Ou a gente faz anestesia, que é uma anestesia só local, que daí vai sair com um tampão fechadinho, vai tirar no mesmo dia também em casa. E daí no dia seguinte começa já a perceber a diferença. Já começa a ter alguma. Isso. O resultado final ali, 2, 3 dias, já tá bem claro, super bem rápido nítido, também. rápido. E já com um olho só, Já o com paciente um olho. já consegue identificar essas diferenças. Até, por exemplo, pacientes mais jovens, mulheres, uma recente que eu operei agora também, paciente de 52 anos, operei o primeiro olho. Na manhã seguinte, ela me mandou mensagem: doutora, eu estou digitando sem óculos, eu não estou acreditando. Eu falei, Ela só mandou estou com um mensagem. olho bom, né? E só com o olho operado, o primeiro olho operado, ela: estou digitando sem óculos, eu estou muito feliz. Eu, Olha aí, ó. Digitando no Mas- celular, né? Que é uma Porque, coisa às vezes, simples. É, uma coisa muito Por simples. exemplo, assim, de manhã, a primeira coisa que quem usa óculos vai lá e põe a mão na cabeceira. Achar o pra óculos, né? Cadê o óculos? E assim, isso são pequenas coisas que ela falou assim: eu não precisei pegar o óculos, eu peguei o celular, já tava lendo e digitando. Já tô Sabe? enxergando tudo, Isso. né? Então, assim, realmente o resultado é muito rápido. Então, a gente espera essa cicatrização aí de uma semana. Pacientes de fora, às vezes eu posso até adiantar para 5 dias ali de intervalo. Mas geralmente 5 a 7 dias a gente já opera o outro olho. E aí você Aí já marca o outro olho, faz a outra cirurgia e aí tá livre daquela dependência extrema dos óculos. Olha que legal, Muito né? bom. Muito interessante. Agora eu vou voltar um pouco, uma dúvida que eu lembrei agora, de maquiagem no olho. Porque assim, não sei se é boato ou não, mas teve muita mito, né, de
lápis de olho aqui, de onde passar, se ele afeta ou não a visão, se existe isso mesmo. Não de alergia em si, né? Mas tem algum componente que vai Sim. afetar a visão. A borda da pálpebra é cheia de glândulas. Então, se a gente passar exatamente na linha d'água, realmente a gente está obstruindo alguma daquelas glândulas temporariamente. Pode favorecer infecção, pode favorecer aquelas tersol, né? Ordelo, que é o nome técnico. Então, realmente pode favorecer isso. Então, o ideal é não passar exatamente na linha, um pouquinho mais para baixo, que é onde a gente mais passa hoje em dia, né? Passando ali um pouquinho mais abaixo, na linha dos cílios, Já não tem não problema. tem problema nenhum. Claro que retirar todo dia a maquiagem, usar maquiagens no tempo de validade, né? Tudo certinho. Aí isso e é retirar importante, né? todo Porque dia. às vezes a gente compra, compra e né? deixa E deixa guardado a e quando sombra, vai né? usar, Que não usa no dia a dia, fica lá guardado, né? E você fica. vai, Isso. depois de um tempo, precisa de novo. Você olha lá, aquele lápis tá branco já. E Não, o acaba ideal que se você não usa tanto, aí você deixa guardado e quando você vai usar. O ideal é que esteja sempre na validade e retirar todo dia. Hoje em dia também tem a indústria farmacêutica desenvolveu produtos para limpeza específica de maquiagem na área dos olhos. E isso é importante, você já usar o demaquilante para a área Exatamente, dos para a área olhos, dos né? olhos. Antialérgico, né? Com vitaminas e com óleos essenciais para ajudar na limpeza da pálpebra, porque como eu falei antes, a pálpebra é muito delicada. É muito mais É delicada que o sensível, resto né? do rosto. Então não é bom você usar o mesmo produto que você usa para retirar a maquiagem do rosto, retirar das pálpebras. Então você vai prevenir alergias, prevenir infecções, tudo isso. E outro mito, né? É ler no carro. Assim, sempre falam, né? Não sei, eu quando era pequena falava, não vai ler no carro que pode dar descolamento de retina. retina. Não, isso é um mito, assim, Esse sabe? é um mito. Esse é um mito. É mais questão de enjoo mesmo. Enjoa, porque na verdade, quando você começa a ler, você já enjoa, você nem lê, né? Nossa, mas Eu falavam, também, né? você morria de Sim. medo, assim. Ai, meu Deus. Isso Meu é olho aquelas do coisas, céu. tomar manga com leite, leite. Então, só pra... melancia com... Então não tem problema. Não, tem problema. não Podemos, quem não tem enjoo pode continuar Pode lendo. continuar. Cantar no carona. Que não é o nosso caso. Eu já, se eu começar a ler no carro, já enjoo na hora, assim. Dá Eu 2, não 3 consigo, minutos, assim, eu já fico bem. Fica enjoado. E, por exemplo, uma questão importante que a gente tava falando das lentes intraoculares, né? Que acho que a gente não falou isso. Era uma pergunta até que tinham mandado pra gente ali. Se essa lente precisa trocar depois do tempo. Isso é legal, verdade. essa Principalmente quem faz antes. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, né? Que quem faz a catarata muito antes, daí passa um tempo e daí ela evolui. Não sei te dizer assim, Se os precisa termos trocar. técnicos. Precisa e trocar ou não essa Não, lente? a lente intraocular a gente não troca. Então é uma escolha muito importante pra ser feito na hora que a gente vai estar definindo isso. Porque você já tá colocando uma coisa definitiva, digamos Definitiva. assim. Então é uma questão importante também que as pessoas perguntam: posso usar lente do plano? Ou preciso usar lente importada? Sempre Aí tem isso essa é importante, diferença. essa diferenciação, né? Eles chegam, quem já se informou sobre isso, quem já passou por uma consulta, sempre tem essa dúvida no consultório. Então, qual é a grande diferença? A lente que os planos de saúde fornecem são lentes que não visam a independência dos óculos. Ela é uma lente para substituir a catarata, que vai diminuir o grau de longe, com certeza, mas ela não vai deixar a visão de perto ou intermediária livre dos óculos. Seria como se não Entendi. fosse uma lente específica para você. Seria uma Exatamente. lente É uma mais lente É uma geral. lente mais geral, que corrige ali que um grau de corrige. longe, mas não visando a independência dos óculos. O paciente que precisa e que quer isso e que deseja isso, precisa investir numa lente Um pouquinho importada, mais, um pouquinho mais, que vai ter essa oportunidade de já aproveitar a cirurgia e já ficar sem E às vezes Mas o tem que usar interessante óculos. é que, pra quem usa óculos, O custo você já deles faz de você fazer uma armação e tudo, né? Porque os trocar com o óculos... tempo Então, é tem uma caro, dúvida, né? Às Dependendo vezes- da lente que você Porque usa. dependendo do óculos, né? Dependendo do lente óculos, eu falo, multifocal, multifocal é alto. já tem um valor alto. Então, Com certeza. e se você não precisa trocar essa lente, Não e precisa. ainda vai evitar catarata, E ainda comprar um óculos de sol, assim, Então, não por precisa isso que é dois importante. óculos. né? Por isso que é importante. Eu falo às vezes pro paciente: você não pode investir numa lente agora, então espera um pouquinho. Espera depois Se você... programa pra isso, porque a escolha da lente ela é definitiva. Fala assim, eu vou colocar essa, depois eu eu ia troco. perguntar. Não dá pra trocar. Não Ah, dá. isso que eu- Não é uma cirurgia que a gente realiza. Ela até pode ser feita, mas são em casos extremos, assim. Tá. São cirurgias de maiores riscos. Mas então pode não é acontecer, o paciente colocou a lente, mas não se adaptou, ou não tem essa... É não, muito difícil, É difícil sabe? porque é já muito é... difícil. A gente tem recursos pra ajudar nessa adaptação, mas vou te falar que, assim, é menos de 1% dos Não casos. é assim, não é uma coisa muito Até uma comum, dúvida né? comum, assim, eu não me acostumo com os óculos multifocais. Como é que eu sei se eu vou me Com a acostumar com a lente, lente né? intraocular? É que não a é a tecnologia mesma. é diferente, é completamente É como se diferente. fosse teu olho, né, mesmo? né? Exatamente, é como se fosse natural pra você. Uhum. Não é algo que nem o óculos multifocal que você tem que ficar mexendo a cabeça pra achar o foco. A lente intraocular não é assim. Então, assim, as chances de não adaptação são
mínimas, não existe E assim, aí, sabe? olha, eu fiz com 60 anos, então eu não preciso Não nunca precisa mais trocar. ela é permanente, ela é vitalícia, então é uma escolha muito importante nessa hora, sabe? Já é um investimento que vale a pena você Exato. já investir em uma lente de qualidade É. pra você já ter esse E te poupar do custo do retorno, óculos, Você né, pagar Sim, o e pensar o que é um valor. benefício a longo prazo, né? É como se fosse um investimento em você, assim, eu Uhum. sempre Não, digo, é né? como se fosse, não. É um investimento em você, né? um Porque presente, você se você é um presente, presenteia né? com uma A visão. gente, visão. a gente gasta com tanta coisa, né? Você Porque não gasta gastar com com a doença, gente. gasta com bobeira, gasta com Aham. isso. Não, e até Então, tudo que você estava falando da autoestima, da demência, da depressão, quanta Tudo, coisa né, que você pode consegue prevenir, evitar. né, evitar e também É. que vai trazer gastos, e não só gastos financeiros, né? É. Muito mais psicológicos e emocionais do que financeiros. Exatamente. Então é algo que você Muito consegue interessante. te deixar mais feliz, mais saudável, com autoestima melhor, que a longo prazo, né? Então Não, e não é uma realmente- cirurgia aquela coisa que a gente pensa, nossa, uma cirurgia que você tem que ficar internado, ou que Não. você tem que fazer. Não é uma coisa super assim, As né? pessoas Porque também tem muita têm gente que medo. tem medo. Eu, particularmente, tenho medo. E aí, aquela coisa, nossa, tenho que. É arriscado, não sei o Não. quê. É uma E coisa. todo mundo tem medo assim, será que eu vou tranquila, né? dormir? Será que eu não Será vou que eu vou ficar acordar? acordada? Ai, meu Não. olho, né? Então, assim, a cirurgia ela é realizada acordada, é feita uma sedação. Então, o paciente, a gente é pedido jejum, é feito pega a veia, faz uma sedação. O anestesista faz isso, é sempre num ambiente hospitalar, com toda a monitorização necessária, com todo o cuidado necessário. Então, é pega uma veia, o paciente faz, é feita uma sedação, então dá aquela relaxada, né? Dá aquela relaxada Soninho durante gostoso. Pra você não ficar nervoso, né? Porque senão a gente fica Isso. nervoso também, né? Isso, ai, vai me Claro, acho que cortar, acho que o ambiente hospitalar, assim, né? Pra quem Sim. Pra quem não, não é tá- do. não é do- eu falo. da Outra causa, coisa né? importante, né? Eu não gosto de misturar cirurgias oftalmológicas com o hospital geral. Então, são hospitais específicos da área oftalmológica. Isso é legal. Você já tem um atendimento exclusivo ali, Totalmente, né? porque são cirurgias mais rápidas. É diferente você operar um abdômen, por exemplo, você operar uma hérnia. São cirurgias muito maiores, com Não, e até outros o tempo tipos de recuperação, infecção. né? E até o Total. tempo, porque você já faz e já sai, né? Então, eu não gosto de misturar esse tipo de ambiente. Então, o paciente vai num hospital que só faz Passa cirurgias lá. oftalmológicas, que está acostumado com essa rotina. Uhum. Então, ele entra lá e dentro de 2 a 3 horas ele vai sair. Então, o procedimento todo é muito rápido. A cirurgia em si leva em torno de 15 a 20 minutos. Mas até entrar, pegar uma veia, recuperação... É umas 3 horas que ele fica no Uhum. hospital. E aí sai, vai dormir em casa, tá com a família, já come, já sai de jejum, já dorme em casa, entendeu? Não tem que Nossa, ficar muito internado. interessante. E essa tecnologia, ela é nova ou já tem um tempo? O aparelho de facoemulsificação, que é esse aparelho que a gente usa para fazer a catarata, ele tem uns 15 anos aí, eu imagino. Mas o que se aperfeiçoou muito foram as lentes. As lentes. Então, antigamente a gente tinha umas lentes que não entravam, porque hoje em dia o corte que a gente faz para fazer a cirurgia de catarata ou a cirurgia de troca de cristalino, troca de lente intraocular, que a gente chama hoje em dia, é uma incisão de 1,4 milímetros. Então, ela é muito, É muita muito precisão, pequena. né? Inclusive, não vai Muita nem precisão. ponto. Essa incisão a gente não coloca nem ponto. Acho que nem Ela dá, é- né? Nem tem. Mas a gente o ponto que a gente dá para cirurgias no geral o fio é menor que o fio de cabelo. Nossa. Eu faço transplante de córnea também. Então, esse transplante a gente usa menor que o fio de cabelo. Muito. Mas, enfim. É muito delicado. A gente não usa ponto para cirurgia de catarata. Então, a hora que a gente fecha, ela é autoselante. Então, ela já- e as lentes, hoje em dia, elas entram dobradas e elas se abrem lá dentro. Então, eu não preciso abrir o olho mais da forma que era antes. Você Então, já tem. tanto o aparelho quanto as entra. lentes propiciaram essa cirurgia moderna de hoje em dia. Então, a Então, recuperação ser mais rápida, tudo isso. mais rápido. É o que você falou, né? Recuperação no outro dia, a pessoa já tá. E outra coisa, tranquila, é a cirurgia, se não é a mais, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, com chances de complicações mínimas, riscos de infecções mínimos. Claro que toda cirurgia, a gente sempre fala. É uma né, cirurgia, né? Você saiu de casa, tem o risco, né? É. Pra qualquer coisa. Então, assim, mas dentro das cirurgias existentes, é uma das cirurgias mais seguras que tem. Então, se vale a pena você enfrentar o medo, enfrentar o teu medo interno ali. É e aquele seguir. medo, porque o resultado que você tem é um resultado muito bom, né? Aquele resultado gratificante, que é o que você falou. Por que que eu não fiz antes, né? Tem pacientes tenho vários homens que andam de moto.
Moto, aquela coisa de como óculos. anda de moto, com capacete, viseira, né? com capacete. Moto, capacete. É assim, ele falou, um do recente também, ele me falou, nossa, me devolveu a alegria de pilotar minha moto. Agora eu pego, vou até a praia e volto, não sei o que tá chovendo, não me importo. Não porque vamos olhar. Vou embora e acabou. Mas é engraçado, né? Que são coisas que a gente que não usa não pensa. Não pensa, né? Esporte também, que você falou. Às vezes eu vejo, assim, criança, assim, jogando. Poxa, né? Como é difícil, né? Um futebol ali, alguma coisa, às vezes acontece, né? Eu sei que nessa idade não dá pra fazer, mas só pra gente... Sim, mas adultos, né? Os adultos hoje em dia têm os adultos, hobbies, né? Os hobbies jogam um esporte. Tipo, pô, imagina se leva uma bolada, alguma coisa ali, o óculos quebra. E aquela hora tudo. você não consegue, às vezes, nem usar o óculos, né? Futebol, Você começa a escorregar. se bate tênis, a bola, assim. Tênis também, tem muito paciente que joga tênis. São pequenas liberdades do que dia a você dia vai ter, que você... que é muito interessante. E tem alguma contraindicação? Alguém que não pode fazer esse procedimento? Tem, às vezes, dependendo da conformação do olho, da retina, ou não o procedimento em si, mas o implante das lentes trifocais. Lentes. A cirurgia de catarata em si, que é pra gente substituir o cristalino, no geral a gente consegue fazer. Mesmo quem tem o ceratocone. Sim, pode daí fazer é uma também, das né? indicações. A gente pode fazer. Mas aí a gente já limita também o uso da lente trifocal. A lente que é A lente limita um pouquinho. Seria uma também. lente mais pra catarata mesmo, Isso. não pra recuperar a visão. Exatamente. Então a gente tem poucas contraindicações para a cirurgia de catarata em si. Essas não tem muitas. Mas pro implante da lente multifocal, que vai devolver a visão longe, perto, intermediária, daí a gente já tem algumas. Problemas de retina, problemas da córnea. Isso a gente tem que fazer analisar um e check-up geral aquele... e ver se a pessoa tem a indicação ou não. Mas geralmente, então, são problemas do olho mesmo, assim. Do Não olho. seria... Por exemplo, porque tem cirurgia que você não pode fazer se você tem, sei lá, pressão alta, se você tem... Não, seria mais Não, problemas relacionados da à parte própria cardiológica ou da tudo parte não tem geral, problema. a gente, claro, se é um paciente que tem alguma descompensação, né, um diabetes grave, uma Alguma hipertensão coisa. grave, ou um problema de coagulação, aí a gente sempre trabalha junto com o cardiologista da pessoa, vendo o melhor momento de fazer isso, porque também a pessoa não vai poder deixar de fazer a cirurgia em certo momento, né? sim. Então, assim, não pode esperar, tá com a catarata praticamente cego pra fazer. Nesses casos, a gente muda um pouquinho o tipo da anestesia, a gente espera o melhor momento pra fazer, mas a gente não contraindica, assim, pra sempre. Mas a gente trabalha junto com os médicos que já acompanham essas doenças de base pra decidir o melhor momento. Então seria só restrição de alguma Isso, coisa alguma do coisa olho do mesmo. olho né? mesmo, mas daí na escolha da lente mesmo, sabe? Que daí, às vezes, limita um pouquinho a escolha da lente dessa melhor pra perto ou não, daí às vezes limita um pouquinho aí. Nossa, muito bom, quanta... a Nosso gente papo aprendeu bastante, voou, passou muito rápido. Quanta informação, né? Eu particularmente não sabia dessa lente pra 50 mais 60, né? Dessa lente, achei dessa que era só pra cirurgia. Do implante de lente, né? Do implante de eu lente, sabia eu não da possibilidade sabia, da catarata de você pra você colocar fazer. esse tipo de lente pra eliminar os óculos, mas não sabia que Mas você você poderia fazer já- antes. Até tem gente que me pergunta assim, nossa, mas isso é novidade? Eu falo, não é. É que é pouco difundido. É porque às vezes, né? As pessoas Mas não é só sabem, você, né? é só aqui que faz, é novidade, é uma área, é uma Chegou coisa agora, né? experimental. Chegou agora. Falei, não, pelo amor de Deus, não faço nada experimental. Já Nada. está bem consolidado, Super aprovado, super consolidado. Testado e aprovado por você Testado. várias vezes. Mega discutido em congressos internacionais, até esse é um dos principais focos dos congressos, até eu vou frequentemente para discutir, para ver novidades, né, nisso, Não, é nessa muito área. que você falou, né? Como ela evolui rápido, né? Muito. Então, é uma área muito delicada, uma área pequena, né? Então, precisam E tecnológica, muito né? tecnológica. Então, Que os avanços são cada é vez muito maiores, rápido, né? cada Porque quanto dia mais é uma novidade. tecnológico, E parece que exige mais muito rápido vai. a nossa atualização, né? Então é algo que Não é uma exige coisa que você seja- pode não. ficar parado no tempo, porque o né? Você aparelho tem que de estar 10 sempre... anos atrás, sim. Não, Ele já mudou, né? exatamente. Então exige muito a nossa atualização, ter um médico bem informado, um médico bem conhecedor das áreas, das tecnologias novas. Então isso é fundamental para você ter um resultado bom e o resultado que você espera, né? E da precisão, né? Da nossa médica aqui, que a gente já percebeu que... Graças a Deus, a A mão mão humana está ainda boa. não vai ser substituída por aparelhos, né? Então, claro que quem vai manusear e manipular aquele aparelho faz toda a diferença também, né? Com certeza, Não, e a com importância certeza, também, né? A gente fala de um profissional de você- qualificado. Sim, com certeza. sempre, né? Procurar um profissional qualificado, que tenha conhecimento, que tenha Treinado para isso, tenha né? Que tenha que treinamento, estudado né? pra isso, Estudado Porque o pra nosso isso. treinamento, ele é
ele é muito, assim, ele tem uma curva de aprendizado muito lenta, assim, e a gente demora pra chegar no ápice, assim, sabe? Então, se foram ali 6 anos de faculdade, 4 anos de especialização e mais 15 anos de estudando aperfeiçoamento. sempre, né? Exato. E você tá sempre inovando, né? Sempre buscando Eu acho que quanto mais também fica tecnológico, mais a gente vê nichos dentro da própria oftalmologia, né? Que nem a gente vê a ortopedia hoje, né? Que cuida do joelho, que cuida... Mas a oftalmologia, ela é muito segmentada. Então vai indo, né? Você falou Ela é muito muito dessa parte segmentada. de cirurgia. Não é todo oftalmologista que Não. vai estar apto a fazer uma Eu cirurgia. faço muito a parte do segmento anterior, que é córnea, catarata e esse tipo de cirurgia de grau, né? Existe a área de retina, existe a área de oftalmopediatria, existe a área de Ela é bem- estrabismo. Então, ela tem todas essas Todo esse segmentações, leque. porque apesar de ser um órgão pequeno, ele é super especializado e super dividido. Cada segmento do olho tem a sua Não, particularidade. e como ele é importante. Né? Não, e é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim na nossa ignorância, é o olho, né? Então todo mundo é Vou olho. no oftalmo lá, eu vou peguei no um oftalmo oftalmo, e mas vou. peguei aleatório ali. Mas às vezes o Não médico é ele só faz cirurgia de especialização retina e você dele, quer é. fazer estrabismo, não adianta. Então você tem que procurar Você tem que o especialista saber dentro da da sua oftalmo na área que você quer. Muito interessante, Bom, né? aprendemos Muito bom saber. bastante, já estamos... E aproveitando, né, que a gente falou de óculos de sol, de grau, a gente deixou ali na o caixinha nosso rosa um pra presentinho você. Um Obrigada. óculos do nosso Sol, patrocinador, a Blink. Aprovado pelos oftalmologistas. Lembrando que ele tem proteção, né? Que a gente até Proteção perguntou, solar. eles vieram aqui, né, no É, podcast, a gente até maravilhoso. perguntou isso pra Porque é uma eles, coisa né, super porque é uma importante, dúvida, né, é. que, Sim. e você mesmo falou, né, da importância de ter essa Com proteção. Ter a proteção, Ai, né? adorei. Nada de usar óculos sem proteção. Nada de então é comprar no melhor camelô, ficar né? sem óculos do que usar um óculos Melhor sem ficar qualidade, né? Porque a pupila acaba dilatando mais, E entra fica mais pior. raios de sol e piora mais. Então, muito obrigada. Deixa pro pessoal de casa, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal de casa pra se cuidar, né? Pra procurar E a pra doutora procurar Sabrina, né, a doutora como que Sabrina, faz? já fala onde Não, que eu você atende. Tô à disposição, quem precisar me procurar, tem meus contatos, tudo. Então, faço bastante essa parte de cirurgia, bastante consultas de rotina, cirurgia para retirada dos óculos. E não esquecendo também da prevenção, né? Prevenção pra gente ter uma saúde ocular, e até longevidade, né? Com saúde, com visão, que isso é tão importante pra gente manter isso a longo prazo. Muito obrigada pro pessoal de casa. E se você ainda não segue o nosso canal, já se inscreva para ficar por dentro dessas conversas reais e aprender muito com os nossos convidados. E não perder mais nenhum episódio.